Queridos, nossa live hoje, nossa palavra hoje é confia ou não confia, né? Não existe meio termo. Ou eu confio em Deus plenamente, ou eu não confio em Deus. Ou eu me entrego completamente, ou eu não me entrego. Não dá para ficar em cima do muro, né? Apocalipse 3,15 que lemos diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você faz, mas és quente, não é quente nem frio, é morno. E pelo fato de ser morno, eu o rejeito, né? Vou usar essa palavra. O que Deus está dizendo é o seguinte: você precisa decidir. Você precisa decidir. Ou você vive plenamente comigo, ou você vive plenamente em mim, ou não. Ou você confia, ou você não confia. Entenda que Deus tem planos para nós. Deus tem propósito para nós. Deus tem direção para nós. E eu quero ler um versículo introdutório, além de Apocalipse que lemos, e que eu acho que foi isso que pegou um pouco. Não tem problema, vamos lá. Livro de Salmos, Salmo 32, versículo 8, diz assim. Isso são palavras do próprio Deus. Bom dia a todos aí que estão chegando, sejam bem-vindos. Salmo 32, versículo 8. Isso é Deus falando, eu o instruirei e o ensinarei o caminho que deve seguir. Olha o que Deus está dizendo. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. E eu, o Senhor, o aconselharei e cuidarei de você. Queridos, olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus deixa claro que Ele nos ensina, nos instrui, nos mostra o caminho que devemos seguir, nos aconselha e cuida de nós. E cuida de nós. Então, precisamos confiar plenamente no Senhor. Precisamos confiar plenamente nele. Porque Deus é bom. Deus é fiel. Queridos, na nossa vida, estamos ou saindo de uma temporada difícil, ou estamos no meio de uma temporada difícil, ou estamos prestes a entrar numa temporada difícil. Nossa, pastor, você está profetizando? Não. Eu estou mostrando a realidade da vida. Ou estamos saindo de um processo difícil, ou estamos no meio dele, ou entraremos em algum processo na vida de luta, de desafios. O próprio Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Não podemos ignorar e não podemos ser infantis de entender que a vida ela é dura. A vida tem seus desafios, a vida tem as suas lutas, a vida tem os seus combates. A vida não é fácil. A vida não é um mar de rosas. Se você acha que a vida é um mar de rosas, esqueça. A vida não é um mar de rosas. A vida tem os seus desafios. A vida tem as suas lutas. A vida tem as suas demandas. Isso precisa ficar muito claro. Mesmo que estejamos num momento tranquilo da vida, existem pessoas perto de você que está passando momentos difíceis. E nós somos um canal de bênção para ajudar essas pessoas. O fato é de que a vida de todo mundo tem os seus desafios. Seus desafios. E esse texto que lemos de Salmos é um texto que deve nos confortar e nos gerar segurança. O próprio Deus diz: eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O que Deus está dizendo diante disso tudo é o seguinte: confia em mim. Confia em mim. Mas confia mesmo. Sabe, a gente tem um costume, pelo fato de sermos ser humano, nós temos o costume de entregar a nossa vida para Deus
e ficar segurando a cordinha. Sabe aquela cordinha que a gente fica no controle? Qualquer coisa a gente puxa a vida de volta para as nossas mãos. Por quê? Porque o ser humano, ele não consegue lidar com o fato dele ser completamente dependente de alguém. Mas eu não estou falando de alguém, eu estou falando de Deus. Mas nós, seres humanos, temos o costume de entregar a nossa vida e ficar segurando essa cordinha. Eu já falei isso aqui uma vez. E ficar segurando. Se a gente acha que não está legal, a gente puxa a cordinha e a nossa vida volta para as nossas mãos. Isso é ser morno. Isso não é ser nem quente e nem frio. O que Deus está dizendo é o seguinte: confie plenamente em mim. Entrega o seu caminho a mim. Busque primeiro o reino de Deus, busque a mim, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então hoje eu quero falar sobre isso. Confia ou não confia? Se entrega ou não se entrega? De repente eu estou falando com pessoas aqui que a vida está assim, não sabe se vai ou se fica, não sabe se fica ou se vai, sabe? A gente precisa tomar cuidado com isso. Ou a gente confia plenamente em Deus, ou a gente não confia. Não existe meio termo. Deus não se agrada. Lembra o que a gente leu em Apocalipse? E eu acho que foi por isso que foi bloqueado lá o YouTube, por isso que a gente está aqui no Instagram. Não podemos mais ser morno, levar uma vida morna, não. Ou somos quente, ou somos frio. Não dá para ficar em cima do muro. Então, às vezes, a vida não funciona, a vida não vai para frente, as coisas não vão para frente. Por quê? Porque não decidimos o que queremos. Então, queridos, que hoje, você que se tem alguma dúvida, você que de repente está em cima do muro, não sabe, se entrega completamente para Deus, mergulha de cabeça. Se entregue completamente para Deus, entrega a sua vida, entrega a sua casa, entrega a sua família, entrega o seu trabalho, entrega tudo, entrega a sua vida plena e solta a corda, deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar. Deus é bom, Ele cuida. Ele mesmo disse: eu instruo o caminho para você, eu te ensino, eu te aconselho e eu cuido de você. Queridos, quer palavra melhor do que essa do próprio Deus para nós? O Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida, todos. Então confie plenamente no Senhor. Amém? Queridos, entenda uma coisa. Nós temos dois caminhos a seguir. Eu já falei numa live isso aqui, em algumas lives também, mas eu vou reforçar hoje porque faz parte do contexto. Nós temos dois caminhos na vida: o caminho da lamentação e o caminho do testemunho. Eu e você precisamos escolher qual caminho de vida queremos seguir. Ou seguiremos a vida lamentando, reclamando, murmurando, ou seguiremos uma vida testemunhando o que Deus está fazendo na nossa vida. Sabe aquelas pessoas que escolheram o caminho da lamentação e dizem: a minha vida não vale nada, eu não sei o que está acontecendo, está muito difícil, não sei o que Deus deseja de mim, eu não aguento mais, a vida está... A pessoa escolheu viver o caminho da lamentação. Ou ela escolhe o caminho do testemunho. O Senhor é bom, o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para a minha vida, eu não desisto, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me mantém de pé. Queridos, a escolha é nossa. Só existe dois caminhos. Ou você vai passar a vida lamentando, como foi aquele povo no deserto, que desde que saiu do Egito ficou reclamando, lamentando, morreu no deserto. Ou você vai escolher o caminho do testemunho. A cada dia você vai testemunhando as maravilhas e os feitos que o Senhor tem na sua vida. A escolha é sua. Isso é confiar ou não confiar. Se você confia, você vai andar testemunhando o que Deus faz por você. Então você tem esse poder de escolha.
Ou você confia, ou você não confia. Não existe meio termo. Queridos, aquele versículo que lemos de Apocalipse, como eu falei, eu acho que foi isso que bloqueou o meu YouTube lá, que ele é muito forte. Pode ter sido isso. Porque foi o primeiro versículo que eu li e aí apareceu aquela mensagem dizendo que ia banir o canal e bloquear, mas isso é bom. É sinal que o inferno está sendo incomodado. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. O texto é muito claro. Não pode ser nem quente, nem frio, não pode ser morno. Tem que ser quente ou frio. Então você precisa decidir. Ou você não confia e segue a sua vida do jeito que você quiser, ou você não confia em Deus e faz do jeito que você quiser, pela força do seu braço, ou você confia em Deus e se entrega completamente. Sem segurar a cordinha, como eu falei. Sem segurar a cordinha. Mergulhando numa vida com Deus. Foi isso que eu fiz, queridos. Quando eu decidi caminhar com Jesus, eu larguei tudo e mergulhei de cabeça. Existem renúncias, existem perdas por causa disso, que na verdade é ganho. Todas as perdas em Deus são ganhos. Hoje eu posso contar quantos amigos eu tenho no dedo. Antes não, eu tinha um monte de amigos. A partir do momento que eu me converti, a partir do momento que eu me tornei um pastor pela misericórdia de Deus, as pessoas subiram. E glória a Deus por isso. Hoje eu não negocio a minha vida e nem a minha fé por nada. Teve um momento de que Jesus foi duro. A multidão estava cercando Jesus. E Jesus foi muito duro com suas palavras quando ele disse para as pessoas: vocês só me seguem por causa do pão, por causa daquilo que eu tenho para dar para vocês. Vocês não me seguem por aquilo que eu sou. Traduzindo, vocês só querem as bênçãos. O abençoador vocês não querem. Vocês só querem receber de Deus. Agora, se entregar para Deus, vocês não querem. Foi isso que Jesus disse. E o que aconteceu? A multidão começou a ir embora. Aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, o Senhor foi duro com as palavras, as pessoas estão indo embora. Jesus disse: aproveita também, se vocês quiserem ir, vão. Percebe? Não podemos negociar a nossa confiança e a nossa fé. Ou confia, ou não confia. Amém? E queridos, eu quero compartilhar com você por que você deve confiar em Deus plenamente. Por que você deve confiar nesse Deus que disse: eu instruirei, eu ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? Vocês estão comigo? Estão todos aí comigo? Depois eu vou salvar essa live e colocar no YouTube, tá? Porque a minha conta, eu estou vendo aqui, eu consigo acessar. Eu só não consigo mais fazer live nela, tá? Depois que terminar essa live aqui, eu vou salvar ela no YouTube. Para quem está chegando agora, queridos, o YouTube bloqueou as minhas lives hoje, né? Sinal que a gente está incomodando o inferno. Então, o YouTube hoje bloqueou minhas lives. Eu não consigo por uma semana fazer live no YouTube. Então, as lives vão ser aqui no Instagram até o YouTube normalizar, tá bom? Mas assim que essa live terminar, eu vou salvar essa live e colocar lá no canal do YouTube, tá bom? Para quem está chegando agora, eu fui banido do YouTube. Glória a Deus por isso. É sinal que a gente está incomodando. Queridos, por que devemos confiar em Deus plenamente? Não podemos ser mornos. Ou confiamos ou não confiamos. Primeira coisa, entenda. A presença de Jesus. A presença de Jesus sempre estará com você. Amém, Elaine. Glória a Deus por isso. Eu confesso, queridos, que eu estou tão feliz que aconteceu isso. Vocês não imaginam como. Meu coração está explodindo de alegria porque eu fui banido do YouTube. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Louvado seja o meu Senhor. Então devemos confiar plenamente. Por quê? Porque a presença de Jesus está conosco todos os dias.
Ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias. Ele não disse de vez em quando. Todos os dias. Todos os dias. Nos melhores momentos, Deus está com você. Nos piores momentos da sua vida, Deus está com você. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Então entenda, Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias. Então por que você deve confiar plenamente no Senhor? Em se entregar de corpo, alma e espírito, porque Ele está com você todos os dias. Ah, pastor, eu não sinto, não é questão de sentimento, é questão de convicção. Eu não preciso sentir para crer. Eu não preciso enxergar e ver para crer. Lembra quando ele encontrou com Tomé, quando Tomé encontrou Jesus? Antes, Jesus apareceu, depois da ressurreição, para os discípulos, Tomé não estava. Depois, numa segunda vez, quando Tomé estava, os discípulos falaram, Jesus esteve conosco. Ele falou, eu só acredito vendo. E aí Jesus apareceu dizendo, a paz esteja convosco. E foi direto para Tomé e falou, Tomé, toca aqui, ó. Toca aqui nas minhas chagas, nas minhas feridas. Olha aqui o furo da lança. Você está acreditando porque está vendo? Felizes são aqueles que não me verão, mas crerão em mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? De mim e de você. Queridos, eu não preciso ver para crer. Eu não preciso sentir para crer. O meu espírito já testifica de que o Senhor é Deus. O meu espírito já testifica de que Jesus está vivo. O meu espírito testifica de que Jesus é o meu Senhor. Eu não preciso ver, não preciso... Não. Então creia, confie plenamente, porque a presença de Jesus é real na minha vida e na sua vida. Lembra aquela tempestade que os discípulos enfrentaram? Marcos capítulo 4, versículo 37 e 38 diz assim, levantou-se um forte vendaval. Ei, existem momentos na nossa vida que se levanta um forte vendaval, uma tempestade violenta, e o texto continua, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Glória a Deus de céu. Deus seja louvado por isso. Obrigado pelo testemunho. Queridos, não importa o quão forte está a tempestade que você está vivendo. Você precisa confiar plenamente em Deus. Deus está com você. Deus está com você. Confie plenamente. Sabe, Jesus nunca disse que seria fácil. Você já ouviu de Jesus, você já leu na palavra que seria fácil? Não. Jesus nunca disse que seria fácil. Nunca. Mas Ele disse que estaria conosco. Isso você precisa ter convicção. E queridos, será só você e Deus. Será só você e Jesus. Mas entenda, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Amém? Então confie plenamente. Por quê? Porque a presença de Jesus está com você todos os dias. Eu sinto a presença dele. O que aconteceu hoje no YouTube é a prova de que Jesus está. É a prova de que a palavra está incomodando. É a prova de que a gente se reunindo todo dia de manhã está estremecendo o inferno. E eu glorifico a Deus por isso. Para quem está chegando agora aqui, as lives vão ser por aqui, por enquanto, tá bom? Porque eu fui bloqueado no YouTube. Então, queridos, precisamos prevalecer, precisamos continuar confiando plenamente no Senhor. Segunda coisa, por que você deve confiar plenamente no Senhor? Porque Jesus sempre tem a palavra final.
A última palavra não é a sua, a última palavra não é do vizinho, a última palavra não é do YouTube. O YouTube quis dar uma palavra, mas não é a última. A última palavra não são dos médicos, não. A última palavra é do Senhor. Sempre a última palavra será de Jesus. Então não pare a sua jornada por causa de vozes contrárias. Não pare a sua jornada por aquilo que as pessoas falam ou deixam de falar. Não pare a sua jornada por nada, porque a última palavra sempre será de Jesus. Por isso que você precisa confiar plenamente. A última palavra sempre será dele. Esse texto que lemos da tempestade, olha só, Marcos 4:39 diz: no meio daquela tempestade, a água entrando no barco, os discípulos, que eram pescadores experientes, estavam apavorados, mas o texto diz em Marcos capítulo 4, versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez completa bonança. Você sabe por que a sua tempestade ainda não passou? Porque Deus está te tratando. Porque basta uma palavra de Deus, basta uma palavra de Jesus e a tempestade cessa. Por que ela ainda não acessou? Porque Deus está te tratando algo na sua vida que precisa ser tratado. Pastor, mas está muito difícil. Eu sei, eu imagino. Mas se a tempestade ainda não passou, se as lutas ainda não cessaram, é porque Deus está tratando algo na sua vida. E quando você sair desse processo, você será exatamente aquilo que Deus espera que você seja. Então aguenta firme, confie sem reservas, confie plenamente em Deus. Porque na hora que Ele decretar, a tempestade vai passar. Então a primeira coisa, confie em Deus porque a presença de Jesus é real na sua vida. Segunda coisa, confie em Deus porque Jesus sempre vai ter a palavra final. Sempre. Do que você precisa? Qual é a tempestade que você está vivendo? Qual é a dor que você está sentindo, por exemplo, nesse momento? Mas entenda, Jesus está com você. Se a tempestade ainda não passou, é porque Deus está tratando algo na sua vida que de repente você não está nem percebendo, mas que precisa ser tratado. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Ele não quer você do jeito que você é agora. Ele não quer do jeito que você está agora. Ele quer te transformar. Ele quer te transformar. Então continue firme. Continue firme. Entendendo que a última palavra sempre será do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem cura, Ele tem livramento, Ele tem paz, Ele tem segurança, Ele tem refúgio para você. Ei, Jesus estava no barco daqueles discípulos. E mesmo assim a tempestade aconteceu. Não significa que você está caminhando com Jesus que você não vai ter enfrentamentos, lutas. Temos aqui, acabei de enfrentar uma luta com o YouTube, que bloqueou as minhas lives. É um enfrentamento. Mas eu glorifico a Deus por isso. E vão vir outros, é normal. Vocês que acompanharam as lives anteriores, você não viu pessoas se manifestando, pessoas querendo bagunçar a live, pessoas querendo falar coisas para degrenir a minha imagem, a imagem da live. É normal, é natural. Queridos, quanto mais você cresce em Deus, mais desafios você terá. Amém? Então permaneça firme. Permaneça firme. Terceira coisa para a gente finalizar a nossa live de hoje. Por que você deve confiar em Deus? Porque tudo que você vive tem um propósito. Eu vou repetir. Tudo que eu e você vivemos tem um propósito. Tudo. Tudo. Tudo tem um porquê. Antes dos discípulos enfrentarem aquela tempestade, eles estavam na beira da margem do mar,
Jesus tinha acabado de dar um sermão e ele manda os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado. Você acha que Jesus não sabia que eles iam enfrentar a tempestade? Sabia, mas tudo tem um propósito. Queridos, nada pega Deus de surpresa. Isso que você está vivendo não pegou Deus de surpresa. Isso que de repente você está passando não pegou Deus de surpresa. Ele sabe. Mas por que ele permitiu? Porque você precisa ser tratado em algo. Queridos, toda vez que eu enfrento um problema, eu pergunto para Deus o seguinte: Senhor, o que o Senhor deseja tratar em mim? Revela para mim, Senhor. O que o Senhor deseja tratar na minha vida? E eu falo que eu seja tratado e transformado. Marcos capítulo 4, versículo 35, naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Existia um propósito ir para o outro lado. Mas para chegar do outro lado, eles passaram por uma tempestade. Jesus não sabia da tempestade? Sabia. Só que Jesus precisava tratar a fé daqueles homens. Eles eram homens experientes, já tinham enfrentado muitas tempestades, eram grandes pescadores. Mas a fé ainda estava numa fé fria. Ainda estava uma fé abalada. Eles precisavam. De repente, o que você está vivendo hoje é para tratar a sua fé. Você pode dizer que a sua fé é inabalável? Hoje eu digo. Hoje eu, Fernando, digo, a minha fé é inabalável. Eu tenho convicção plena da minha fé. Eu tenho convicção plena do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi sempre assim? Não, eu tive que ser amassado. Eu tive que passar por provas. Eu tive que passar por lutas. Grandes lutas. Mas eu estou aqui. Cada dia mais me envolvendo com Deus, com a sua obra, com aquilo que Ele tem para a minha vida. Então, queridos, tudo tem um propósito. Entenda, quanto mais você aprende a confiar em Deus, mais você cresce na graça, no conhecimento e no relacionamento com Deus. Queridos, confia. Hoje eu te desafio a largar tudo que te atrapalha e se entregar para Jesus Cristo completamente. Não estou falando de religião. Não estou falando de religião. E vocês nunca me ouvirão falar de religião, muito menos de placa de igreja. Estou falando de um homem que transformou a minha vida. E ele se chama Jesus Cristo. Ou você mergulha de cabeça no relacionamento com Ele, ou você segue a sua vida conforme você acha que deve seguir. Não tem problema nenhum. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele só nos convida. Então entenda, tudo tem um propósito. Tudo acontece para o nosso crescimento. Tudo acontece para o nosso amadurecimento. Tudo Deus usa para o seu propósito eterno. Grave isso. Tudo Deus usa para o seu propósito eterno. Queridos, Deus, Jesus, Ele não tem prazer nenhum no seu sofrimento. Deus não tem prazer nenhum no seu sofrimento. Nenhum. Mas quando o sofrimento vem, quando a dor vem, o Senhor não desperdiça isso para te tratar, para te trazer mais perto dEle. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Qual é o momento que você busca mais a Deus? Não é na dor? Qual é o momento que você ora mais? Não é na dor? Qual é o momento que você lembra de Deus? Não é na dor? Tudo tem um propósito. Então, queridos, eu quero desafiar você hoje a mergulhar de cabeça no relacionamento com Deus. Entrega tudo para Deus. Não fica segurando a cordinha. Solta. Deixa Deus cuidar da sua vida. Confia ou não confia? Se entrega ou não se entrega? Amém? E eu quero terminar essa live de hoje. Eu vou arriscar aqui porque isso aconteceu lá no YouTube.
depois que eu li esse versículo, mas eu quero ler aqui para finalizar esse devocional, Apocalipse 3, versículo 15. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 15. Conheço as tuas obras. Eu sei que você vai à igreja. Eu sei que você ajuda o próximo. Eu sei que você se esforça. Eu sei que você faz tudo isso. Mas entenda uma coisa. Eu também sei que você nem é frio nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Quem dera você confiasse em mim plenamente. Quem dera você se entregasse plenamente. Quem dera você mergulhasse no relacionamento comigo plenamente. Mas, assim porque é morno, nem é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, não podemos brincar de ser cristãos. Não podemos brincar de ser homens de Deus e mulher de Deus. Ou somos, ou não somos. Chega. Chega. Ou confiamos, ou não confiamos. Ou nos envolvemos, ou não nos envolvemos. Não tem problema nenhum. Se você não quer, tranquilo. Segue a sua vida. Não tem problema nenhum. Quer um conselho? Não segue a sua vida. Segue a vida que Deus tem para você. Segue os planos que Deus tem para você. Segue os propósitos que Deus tem para você. O Senhor não vai te obrigar a nada, mas Ele vai te convidar. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Clama a mim, e eu responderei. Eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Deus nunca vai nos obrigar a nada, mas Ele sempre vai nos convidar a confiar plenamente nele e entregar a nossa vida para Ele. Que você possa fazer isso hoje. Amém? Essa é a palavra que com muito custo hoje eu consegui ministrar. Porque para quem está aqui no Instagram viu que a gente passou ali no YouTube, né? O YouTube bloqueou a minha live, a nossa live. O YouTube baniu a minha live ali. 2 vezes eu tentei e correndo o risco de perder a conta, não tem problema nenhum. Se precisar eu começo tudo de novo. Não tem problema nenhum. Meu coração hoje está transbordando de alegria. Quando eu terminar a live aqui, eu vou me ajoelhar, vou orar a Deus e agradecer pelo que aconteceu. Porque é por Ele, é para Ele, é com Ele. Então, antes da gente orar, só lembrando, a partir de amanhã, a nossa live será aqui no YouTube, no Instagram, porque eu vou ficar 1 semana aí sem conseguir fazer a live no YouTube, porque o YouTube bloqueou. Mas assim que normalizar, a gente volta para o YouTube. Também, se não der para voltar para o YouTube, a gente continua aqui. Ninguém vai parar a voz de Deus. Ninguém vai parar a voz de Deus. Lembra quando Paulo estava preso? As cartas estavam indo. Existem as cartas de prisão. As cartas de prisão como Filipenses, Tessalonicenses, são cartas que, mesmo com Paulo preso, estavam sendo espalhadas. Então, não importa. Deus sempre vai nos dar uma direção, um caminho, uma fonte para que a palavra dele seja proclamada. Desistir? Jamais. E eu estou falando isso para o diabo ouvir. Desistir? Jamais. Amém? Então, queridos, confia plenamente em Deus, porque a presença de Deus na sua vida é real, porque Deus sempre tem a palavra final e tudo que você vive tem um propósito. Descansa no Senhor e confia nele plenamente. Vamos orar, Pai querido, Pai amado. É no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Senhor, muito obrigado por se manifestar de uma forma poderosa hoje. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu
e que nos fez vir aqui para o Instagram. Senhor, eu te louvo. Eu glorifico o teu nome, Senhor, porque estamos no caminho certo, estamos na direção certa, estamos verdadeiramente, Senhor, fazendo o seu ide e não vamos parar, porque a tua palavra é vida em nós. Por isso, Pai, muito obrigado pelo que aconteceu hoje no YouTube. Tudo está debaixo da tua soberania, tudo está debaixo da tua permissão, tudo está debaixo do teu controle. E o único objetivo é que o teu nome seja glorificado e que o inferno seja estremecido pelo teu poder. Pai, obrigado. Obrigado por fazer parte disso tudo. Te louvo e engrandeço o teu nome, Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra de hoje. Obrigado por nos alertar que devemos confiar plenamente no Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos diz que podemos confiar plenamente porque a presença de Jesus na nossa vida é real. A presença de Jesus na nossa vida é real. Por isso podemos confiar sem reserva, sem medo. Porque a tua palavra diz, o próprio Senhor nos diz, estarei convosco todos os dias. Senhor, isso nos dá segurança, isso nos dá certeza que o Senhor está conosco. Pai, obrigado, porque não é palavra de homem, não é palavra de médico, não são as circunstâncias que fazem ser a palavra final, não. A palavra final sempre será do Senhor. Por isso, Pai, continuaremos caminhando a jornada da vida, porque a última palavra será do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que possamos continuar firmes no propósito, na jornada, naquilo que Deus tem para nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por saber que tudo o que acontece na nossa vida tem um porquê, tem um propósito. Pai, eu não sei o que esses homens e mulheres estão vivendo. Eu não sei. Mas eles estão sendo tratados, amadurecidos, transformados. E eles sairão desse problema, dessa circunstância, exatamente como o Senhor deseja que eles sejam, imagem e semelhança do Senhor. Por isso, Pai, continua tratando, continua amadurecendo, continua fazendo o que precisa ser feito, Senhor, na vida de cada um de nós. Estamos aqui nesta manhã para dizer, eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E continua trabalhando, operando, fazendo sinais e maravilhas na vida de cada um de nós. Pai, eu te peço por esses que estão online comigo aqui agora. Abençoa cada casa, cada família, cada negócio, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser prósperos e abençoados, cheios da graça, do favor de Deus. Pai, guarda, protege cada um deles de todo levante, toda obra contrária. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a nossa vida. Pai, derrama sabedoria, derrama discernimento e que eles possam viver o dia de hoje plenamente na tua presença, porque a tua presença é real, porque a tua presença é real. Obrigado, Pai, eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Senhor, abençoa com essa palavra, que eles sejam transformados cada vez mais e que eles possam viver plenamente tudo aquilo que eles têm para viver através do teu plano e propósito de vida. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã. Fica conosco, nos ajuda a continuar mais uma jornada chamada hoje e que possamos chegar no final do dia e dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. É no teu nome que eu oro, é no teu nome que eu agradeço. Amém.